Aos 42 anos, Henrique não imaginava que estaria tão cansado da própria vida. Não era um cansaço físico, era um esgotamento interno, silencioso, que se arrastava por anos sem que ele sequer percebesse. Durante quase 2 décadas, seguiu o roteiro que lhe foi entregue ainda jovem. Estudou, se formou, conseguiu um emprego, casou, teve uma filha. Comprou uma casa, 2 carros, um plano de saúde caro, férias uma vez por ano e um cargo de gerência numa multinacional. Para os outros, Henrique era o retrato do sucesso. Mas ele sabia, no fundo ele sempre soube, que algo não estava certo. Era como viver usando roupas de outra pessoa. Serviam, funcionavam, mas nunca pareciam realmente suas. Ele trabalhava 12 horas por dia. Almoçava na frente do computador, sorria quando precisava, mas chorava sozinho no banheiro de vez em quando. Pequenas rachaduras que ele insistia em ignorar. O casamento já havia se tornado apenas uma parceria burocrática. As conversas com a esposa eram sobre contas, a filha ou coisas práticas do cotidiano. O carinho havia se tornado escasso, a cumplicidade inexistente. A separação, quando veio, não foi um choque. Foi apenas a formalização de um fim que já havia acontecido anos antes. Ele permaneceu firme, como sempre fazia. Afinal, homem que é homem, não desmorona, certo? Mas naquele dia, uma terça-feira comum, tudo mudou. Henrique acordou, como sempre, com o despertador tocando às 6h15. Mas algo dentro dele disse não. O corpo se recusava a sair da cama. Os pensamentos estavam confusos, pesados. O coração parecia querer gritar, mas ele não sabia por quê. Ficou deitado, olhando para o teto por horas. Perdeu a hora do trabalho. Perdeu o apetite. E pela primeira vez na vida, sentiu que não tinha forças nem para fingir que estava tudo bem. Nos dias seguintes, começou a faltar no trabalho com desculpas vagas. As mensagens se acumulavam no celular. Amigos perguntavam, colegas de trabalho se incomodavam, mas ele não tinha energia nem para responder. Foi quando decidiu procurar ajuda. Procurar um terapeuta parecia algo distante, até desnecessário meses atrás, mas agora era sua única opção. Na primeira sessão, ele mal conseguia falar. Chorou mais do que falou, e foi assim por semanas. Aos poucos, as palavras vieram. E junto com elas, a avalanche de sentimentos reprimidos. Medo, frustração, culpa, raiva, tristeza. Descobriu que havia vivido a vida inteira tentando ser o que esperavam dele. Que nunca havia parado para perguntar o que ele realmente queria. E quando finalmente perguntou, não sabia a resposta. Foi aí que Henrique tomou uma decisão radical. Pediu demissão, vendeu o carro, devolveu a casa financiada para o banco e alugou um pequeno apartamento de 1 quarto no centro da cidade. Simples, silencioso e, de alguma forma, libertador. Amigos chamaram de loucura. Você está jogando sua vida fora, diziam. Mas ele sabia que estava, pela primeira vez, tentando vivê-la. Nos primeiros meses, o silêncio do novo lar era quase incômodo. Não havia barulho de televisão ligada o tempo todo, nem som de passos de outras pessoas, nem chamadas de reunião. Só o som da própria respiração e do vento entrando pela janela. Começou a prestar atenção em coisas simples que nunca percebera. O cheiro do café sendo coado pela manhã, a sensação dos pés no chão frio, o sol invadindo a sala ao meio-dia, o gosto real dos alimentos. E num caderno velho que encontrou na mudança, começou a escrever. No início eram desabafos desconexos, palavras soltas, lamentos, reflexões. Mas com o tempo, os textos tomaram forma. Começaram a contar histórias, algumas dele, outras de personagens que ele nem sabia que estavam dentro de si. Criou um blog, sem muitas pretensões. Chamou de Notas de um Recomeço. Postava textos sobre angústia, solidão, esperança, coisas que todo mundo sente, mas quase ninguém fala. Em poucos meses, o blog começou a ganhar leitores. Comentários chegavam de pessoas desconhecidas, gente que dizia ter chorado lendo um texto,
que agradecia por colocar em palavras aquilo que elas mesmas não sabiam como expressar. E aquilo tocou Henrique, porque, pela primeira vez na vida, ele sentia que estava conectado com algo verdadeiro. Um dia, recebeu um convite para dar uma palestra em uma escola pública. O diretor havia lido seu blog e queria que ele falasse com os alunos sobre saúde mental, escolhas e recomeços. Ele hesitou. Sentia que ainda não era ninguém, que não tinha nada para ensinar. Mas foi. E naquela sala simples, cheia de adolescentes inquietos, Henrique contou sua história. Falou de fracasso, falou de perda, mas principalmente falou de verdade. Não usou frases prontas, não tentou ser exemplo, apenas foi honesto. E foi exatamente isso que fez diferença. Após a palestra, uma aluna se aproximou e disse: "Obrigada. Eu achava que só eu sentia essas coisas. Agora eu sei que dá para sair disso." Henrique sorriu, mas por dentro, chorou. Chorou por ela, por ele, por todos que nunca tiveram coragem de se ouvir. Hoje, 3 anos depois, Henrique continua morando no mesmo apartamento pequeno. Não voltou para o mercado corporativo. Vive de forma simples, com alguns freelas, palestras e escrevendo crônicas semanais para um jornal local. Nunca mais teve 2 carros na garagem, mas agora tem tempo para caminhar no parque, para visitar a filha, com quem reconstruiu uma relação baseada em sinceridade e não em aparências, para cozinhar, para estar presente. Henrique descobriu que felicidade não é um prêmio que se conquista ao final de uma corrida cansativa. É a leveza de acordar e saber que se está no caminho certo, mesmo que esse caminho seja diferente do que os outros esperavam. Ele não é mais o homem de antes. E isso é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque às vezes, a vida precisa quebrar a gente inteiro para que possamos reconstruir com as peças certas. E às vezes, perder tudo é o único jeito de encontrar aquilo que realmente importa. Se essa história tocou você de alguma forma, respire fundo e lembre: não existe idade certa para recomeçar. A vida é feita de ciclos, e todo recomeço começa com uma decisão. Este foi mais um conto que toca. Se você sentiu algo com essa história, deixe um comentário, compartilhe com alguém que pode estar precisando ouvir isso. E até o próximo!